Bom, nós inclusive, com a insistência do Flamengo em ter torcida, os clubes da Série A estão ameaçando adiar a rodada do Campeonato Brasileiro. A Bianca Molina, nossa repórter Bianca Molina, conta mais sobre o assunto. Vamos continuar debatendo isso aqui, veja aí. Eis a decisão do STJD que pode provocar o adiamento de uma rodada inteira do Campeonato Brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva voltou a negar o pedido de 17 clubes da Série A para a revogação da liminar que permite ao Flamengo contar com a presença de público nas partidas válidas pelas competições nacionais. Na nota publicada, o presidente do órgão, Otávio Noronha, disse não encontrar razões que justificassem uma resolução diferente. De forma estranha, muito rapidamente, a nossa liminar já caiu, né? Nossa tentativa de derrubar a liminar do Flamengo já caiu. E há uma discussão para que a rodada do final de semana seja adiada em função de tudo isso que foi criado a partir da liminar que o Flamengo conseguiu. Então, não tem ninguém parado, não tem ninguém vendo a banda passar. Na última semana, 19 dirigentes da Série A estiveram em um conselho técnico extraordinário do Brasileirão. E nele, só o Flamengo não teve representantes. Nessa reunião, ficou definido a partir de uma proposta do esporte que só haveria presença de público quando todos os clubes pudessem receber torcida. Além disso, o Bahia sugeriu que, caso alguma equipe tentasse driblar essa decisão, fazendo uso de liminar, toda uma rodada seria adiada, o que também foi aceito. Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, é um dos representantes desses clubes que tentam coibir o retorno antecipado de torcedores aos Jogos do Flamengo nas competições organizadas pela CBF. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, ele falou sobre a possibilidade de boicote coletivo, mas também afirmou que os clubes estão atentos às responsabilidades institucionais. Não existe isso de simplesmente não vai a campo. Existem contratos assinados, existem patrocinadores, existem calendários, existe uma série de coisas. Então a gente está recorrendo os trâmites legais, corretos, dentro da justiça desportiva, que é o que se prega, não foi ninguém para a justiça comum ainda, para tentar reaver o equilíbrio técnico do campeonato. Preocupados com a isonomia, os clubes vão continuar tentando derrubar a liminar rubro-negra. E não só para os jogos do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, que encara o Flamengo nesta noite pela Copa do Brasil, é um interessado direto e, por isso, atua em outra frente também. O Clube Gaúcho entrou com um mandado de garantia na tentativa de barrar a presença de público no Maracanã, tendo como argumento o protocolo da CBF, que prevê torcida em jogos de mata-mata apenas quando os dois times estiverem em condições iguais para isso. Ou todos os clubes têm o direito de entrar com público, ou ninguém tem. Então, eu não acredito em punição. Eu não só não temo, como recomendo que é hora dos clubes se rebelarem contra as iniquidades. Não é possível que não haja no futebol do brasileiro um mínimo de seriedade e que 19 clubes e a CBF, que impõe as regras para as suas competições, não seja respeitada nem pelo presidente do tribunal que deveria dirimir esse tipo de controvérsia. Alguma coisa tem que ser feita. O Flamengo não pode pintar e bordar, fazer o que quiser, de uma forma caudilhesca, ditatorial, impositiva, e fica tudo por isso mesmo. Bom, vamos lá que esse assunto é bom, esse assunto vai gerar debate ainda, porque nós temos duas situações. Uma delas, ontem, numa conversa com o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, ele disse que no momento do acordo, ele destacou aos demais clubes: pessoal, se o Flamengo usar, eu vou usar. Se o clube que estiver disputando à frente do brasileiro, alguma coisa na Copa do Brasil ou na Libertadores e tal, vai disputar comigo, se usar, eu vou usar. Nesse caso aí, na Libertadores, o River não usou e ele acabou usando na volta. Mas no brasileiro especificamente, ele deixou claro, segundo o presidente Sérgio Coelho, eu deixei claro, como a tendência é de uma briga com o Flamengo na ponta, se o Flamengo usar, eu vou usar. Porque aí é um campeonato à parte. E outra coisa, uma outra figura nos disse ontem, a mim e ao André Salles, que é meu editor-chefe, está aqui ocupando meu orifício auricular, que nem todos os clubes querem volta de torcida. Ah, mas quais? Não sei. E nem por quê. Nem todos os clubes querem. O Gris chegou a uma conclusão aqui que pode explicar o fato de um clube ou outro não querer, Gris. Porque você vai jogar contra um Flamengo com estádio lotado. Falei qual a diferença que poderia fazer, mas eu não acredito que nenhum clube queira. Não estou dizendo que me explica, que você sabe qual, ou que você imagina qual clube seria. Não. Estou dizendo o seguinte, jogar contra o Flamengo com
um volume muito grande de torcida e depois jogar no seu estádio com um volume pequenininho de torcida. Enfim, isso explica alguma coisa para você? Deixa eu começar com você, CJ, porque o Gris já está falando demais. Se explica... Repete a pergunta que você falou. O fato do presidente ter dito para todos os outros clubes, bom, se eu estou batendo com o Flamengo lá em cima e o Flamengo usar a liminar, eu vou usar a minha também. O presidente Sérgio Coelho se posicionou. Aos outros caras, os outros presidentes, beleza. E segundo uma outra pessoa, que nós buscamos a informação ontem, eu e o André, uma outra pessoa nos disse que tem clube na Série A que não quer torcida não, que não faz questão não. Me surpreende isso, assim, sabe? O porquê de não querer torcedor. Mas se o Flamengo usar, o presidente tendo avisado no acordo lá, você acha que está correto? Então, correto não, mas eu tenho que entender uns dois, ou ver os dois lados da moeda no seguinte sentido. A gente está colocando num balaio aqui de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e aí você também está citando Libertadores. Na Libertadores, a liberação da Conmebol, né, de quem organiza a competição, obviamente vendo que cada estado, cada cidade tem a sua bandeira e vendo o seu momento da pandemia, mas a liberação acontece. Então ela deu o direito a todos, utiliza quem pode ou quem quer, e aí você tem a questão da ética, moral ou isonomia, de falar, pô, não usou lá, não vou usar aqui. Ponto. Aí trazemos para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro há uma reunião, ou houve uma reunião em março dos clubes. Aí junta os 20, os 40 clubes, né? Série A, Série B, combinam. Marcam, CBF chancela esse acordo. Então tem esse acordo. De repente, do nada, acho que eu vou roer a corda. E rói. E vai lá e vai por conta própria conseguir, através do STJD, essa liminar. Os outros clubes estão errados em falar, mas o nosso combinado era esse aqui, por que você não vai manter? Quis ir, tomar um caminho sozinho, único. É uma opinião impopular. O torcedor não vai gostar de ouvir isso. Acho que quem fez isso está errado, porque não custa nada cumprir esse acordo. E aí o presidente do Atlético, vendo o lado dele, errado se utilizar, mas vendo o lado dele, fala, olha, eu estou com vocês até a página 2. Se o de lá não usar, estou aqui no acordo. Eu faço parte dos 20. Agora, se ele roer a corda aqui, eu estou com a liberação judicial. Vai errar para mim vai errar. Mas na função dele, ele está usando do chumbo trocado e usando olho por olho e dente por dente. Ele está vendo o lado dele. O que é a sua opinião, CJ? Errado. Ô Gris, dá para pensar e refletir um pouco de que o Atlético, caso opte por usar no Brasileiro, se o Flamengo conseguir, digamos que o Flamengo entre em campo, tenha jogo, a rodada aconteça e o Atlético diga, a partir de agora então eu vou usar. Nada justifica, ou nesse caso justificaria, porque o presidente do Atlético teria avisado aos demais que usaria caso o Flamengo também usasse. Everton, eu acho que nada justifica. É curioso, né, Everton? Assim, a pandemia ela foi mundial, né? Em algum outro país do planeta, os clubes de futebol discutiram a questão de um querer entrar na frente do outro, ter público antes do outro. Em nenhum lugar no mundo isso aconteceu. Em nenhum lugar do mundo, em nenhuma liga. Houve um clube querendo passar por cima dos outros e jogar só ele com torcida. Só aqui no Brasil. E aí, assim, Everton, eu já falei desde quando o Cruzeiro conseguiu essa liminar lá atrás, quando ele ainda nem podia ter torcida, né? Ele tinha que pagar as punições ainda, que é um completo escárnio, é uma canetada de uma pessoa no tribunal, Isso já tem mais de um mês que essa liminar foi concedida ao Cruzeiro. E uma pessoa deu uma canetada e só ela definiu, não passou por mais ninguém, não passou pelo pleno e dane-se. E cagou na regra do campeonato, passou por cima de todo mundo, de tudo que tinha sido feito. A vantagem, né, ela não é só uma vantagem da presença da torcida em si, né? Ela é uma vantagem econômica, né? O Cruzeiro foi o único clube da Série B na última rodada que jogou com lucro. O Cruzeiro teve R$70 mil de lucro no jogo lá na Arena do Jacaré, foi o único. Os outros 9 clubes que jogaram em casa tiveram prejuízo para jogar. E vai ser assim de novo na rodada que começa amanhã, né? Embora alguns outros clubes da Série B já estão conseguindo, aí o Goiás conseguiu, o Vila Nova, o Confiança também conseguiu, o Náutico me parece que vai jogar fora de Pernambuco para ter torcida também.
Mas assim, é um negócio escandaloso, sabe? É escandaloso. Um clube de 19 atropelar todo mundo e numa canetada conseguir coisas que só acontecem no Brasil. Já falei isso diversas vezes. Espero que essa liminar caia o quanto antes pelo bem do campeonato. E eu acredito que na Série A o Flamengo não vai conseguir dessa vez. Acho que... Vai adiar a rodada. Se forçar, a gente não vai ter rodada nesse final de semana. E aí, o que já é ruim, vai ficar ainda pior, né? O calendário já tá uma merda. Vamos ver o que eles vão fazer. O Gomide, rapidamente, antes de falar da Ecobir aqui, e a CBF na história, Gomide? Como é que fica? O Everton, eu acho que ela deveria ter mais autoridade com relação ao campeonato que ela organiza, né? Porque já debatemos aqui a questão do STJD julgar que a CBF ela não é quem determina protocolos ou não para entrada, protocolo sanitário, né? Para entrada ou não de torcedor nos estádios, que a partir do momento que o poder público define que é permitida a entrada, a CBF não entra mais no jogo de definir ou não se o jogo é com portão aberto ou portão fechado, claro que mediante a venda de ingresso. Eu acho que ela tem autoridade suficiente para fazer o que quiser. Mas só não tem, talvez, vontade, né? Porque ontem eu perguntei para uma pessoa não, da CBF... Tem. Se ela adiar a rodada, vai demonstrar tudo bem, vontade. Mas eu perguntei para uma pessoa ontem que trabalha na CBF. A CBF quer público? Nossa, tá maluca querendo. É claro, todos os clubes querem, né? Isso é outra coisa. Isso eu não sei. Isso é outra coisa. Querer público tá certo. Todo mundo que quer público tá certo. Mas a questão é atropelar os outros 19. Tá, mas e aí? Adia a rodada no final de semana e não. Aí o Flamengo, daqui a pouco, aí vem anunciar a rodada de novo, aí o Flamengo vai e quer usar, aí adia duas, e a três, e aí? A grande questão é que no dia 23 tá pautado o julgamento no pleno, né? Esse negócio não vai passar no pleno, né? Porque não tem a menor condição. Essa canetada não vai passar no pleno. E se o calendário ficar ainda pior, Everton, dessa vez, pelo menos na minha visão, a CBF não terá nenhuma culpa. E aí os clubes que têm jogadores que podem ser convocados, que estão envolvidos em outras competições, a CBF tem que lavar as mãos, Everton. Problema dos clubes que vão jogar de 48 horas em 48 horas. Porque, problema dos clubes não, especialmente o Flamengo, que é o único que está batendo o pé para jogar com o público. E aí, se ele reclamar que não tem tempo de recuperação, Everton, a CBF pode argumentar, bom, você é quem forçou essa mas situação. Os outros clubes irão jogar de 48 horas por culpa do Flamengo. Pelo menos dois adversários dele. Né? Alguns sim, não, porque só mas tem outros clubes Pelo menos dois adversários do Flamengo. vão ter que Na jogar. pior das hipóteses, Grêmio e Atlético Mas Paranaense. o Flamengo de todos é o que tem o calendário mais apertado daqui para frente. Né? Porque além de todos os jogos que ele ainda tem mais 2 para pagar. Vai passar a ter 3 Exatamente. no meio já de um O calendário. Atlético também está agarrado. Não, também, né? Mas o Atlético não tem nenhum jogo... Tem um, contra o Grêmio. Não, tem um que todo mundo teve, né? Que teve muito Uma time. rodada que todo mundo teve. Lembrando que a rodada toda, tá, pessoal? O Vitão tá me perguntando aqui, a rodada toda, não é só o jogo do Flamengo que seria adiado, não. A rodada não aconteceria se o Flamengo forçar em jogar com torcida no final de semana. Everton, mas sabe qual que é o problema? Adia do Flamengo. porque- Adia do Flamengo, então, porque vocês vão pagar o calendário lá depois. E depois fala, bom, vou adiar mais um, você tá devendo 2, você vai ficar devendo 3, e depois vai encavalar tudo isso. O problema também é claro que até lá tem o julgamento no pleno, mas imaginemos que tenha rodado no final de semana. Né? O Flamengo jogue com o público, seja o único que atue com a presença do torcedor. Não acredito que o Atlético, por ter a liminar, fará o mesmo, até porque eu acho que não terá tempo hábil para jogar com o público contra o Sport. Né? Mas depois o jogo é contra o Internacional, em casa. Né? Joga fora, depois recebe o Internacional. Vamos imaginar que até lá o imbróglio ainda persiste. E aí se o Atlético falar assim, então eu também vou jogar com o público, porque eu tenho a liminar e o Flamengo jogou com o público contra o Grêmio. E o Inter fala assim, bom, então eu não vou entrar em campo. Aí nós vamos ver o mesmo problema acontecer. Na verdade, o jogo do Atlético contra o Inter, ele já entra Na no fase de planejamento, liberação, né? no planejamento da CBF para que tenha para todos. Mas será improvável. Não acredito que todo o Brasil libere presença de torcedores nas 20 praças. Mas aí, quando começar a corda a arrebentar para o lado mais fraco, eles vão. Aí que a CBF vai lavar a mão mesmo. Sem São Paulo, Everton? Impossível. Não sei, São Paulo ainda está Impossível mantido dia não. 1º? São Paulo ainda está Provável. mantido. Dia 1º de novembro. Novembro. Improvável. Sem São Paulo é Eu improvável, também não Everton. acredito que sem os clubes Esquece. de São Paulo... Enquanto os clubes de São Paulo não tiverem público, você pode esquecer que não vai existir isonomia. Ou vai ter um certo favorecimento.
Mas se São Paulo tivesse liberado e fosse em outro estado, aí... Se tivesse só São Paulo liberado com Belo Horizonte e Rio, já estava rolando. Já estava rolando. Mas aí os outros clubes tinham de deixar de entrar em campo, velho. Eles não têm um campeonato de 6 ou 8. Então, dependendo do que acontecer, o campeonato não acaba, cara. Aí a O CBF campeonato tem não que vai chancelar acabar, isso aí. não. Imagina no ano que o Atlético tá brigando lá na ponta, o campeonato não acaba. É difícil. Mas aí a CBF cobra isonomia e nesse fato aí não vai ter. Ah, não, porque esses times fortes, a corda mais fraca, a gente libera, faz vistas grossas. mas é assim, né? Ah, mas não pode, né? Não pode, mas então é, você não é? exige isonomia, Pois mas é, na hora mas é assim, não pode, mas é. Você acha que federação de grandes praças não tem mais força na CBF? É óbvio que tem. Eu enchi o peito para falar